Dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Nossa primeira aula aí de gramática da semana. Vamos continuar o nosso assunto acerca das vozes verbais. Estamos estudando aí acerca das vozes verbais. Um conteúdo muito legal, muito interessante. Nos ajuda a estruturarmos as frases, as orações de forma diferente, atribuir mais formalidade ou até mesmo informalidade às orações, enfim. É um assunto muito legal de se estudar, acredito que vocês estejam gostando bastante. Já introduzimos aí o assunto, já tivemos em torno de uma aula, uma, duas aulas sobre esse assunto, tá? Tenho certeza que vocês estão também gostando bastante. Beleza? Vamos dar continuidade ao assunto de hoje. Vamos falar mais sobre a voz passiva. Na verdade, trabalhamos algumas atividades de fixação, pois nós já trabalhamos a estrutura, já expliquei para vocês como é possível mudar da voz ativa para a voz passiva, por exemplo, e vice-versa. Já identificamos a função da voz passiva, quando devemos utilizá-la, qual é a sua função, para que serve, em qual situação devemos utilizá-la, enfim. Nós vimos todos os aspectos relacionados à voz passiva e essa mudança de voz. Beleza? Então, vamos dar prosseguimento. Hoje não utilizaremos nosso livro, apenas trabalharemos algumas atividades aqui que vocês responderão. Faremos um resumo sobre a estrutura da voz passiva, a sua função e partiremos para algumas atividades. Permitam-me antes colocar o cabeçalho aqui da nossa escola, tá bom? Só um minutinho. Bom, pessoal, beleza. Então, de antemão, nós já vimos aí nas últimas aulas que as vozes verbais são as vozes, a estrutura da oração, tá bom? No total, nós temos aí 3 vozes, temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. São 3 vozes verbais. Cada uma possui uma estrutura diferente, uma estrutura peculiar. Tá? Então, para você colocar uma oração na voz ativa, é necessário você usar uma estrutura específica. Para colocar uma oração na voz passiva, você já vai realizar a mudança de estrutura. E na voz reflexiva, a mesma coisa. É como se fossem 3 edifícios, pessoal. 3 edifícios diferentes. Todos eles possuem estruturas internas diferentes. Por exemplo, você vai no edifício que ele tem cobertura e tem piscina. Já em outro edifício, ele só tem uma varanda. Então, a estrutura dele vai precisar ser mudada. Não tem como você colocar simplesmente uma piscina num prédio sem alterar a estrutura dele. A mesma coisa que vai acontecer com as orações. Você não pode pegar uma oração que está na voz passiva e passar para a voz ativa sem realizar a mudança na estrutura, sem estruturá-lo corretamente. Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Na voz ativa, basicamente, a ordem é a mesma. Sujeito, verbo, complemento, né? No caso aí, sujeito, predicado. Sujeito, verbo, complemento. Voz ativa. Beleza? Vou colocar aqui, pronto. Voz ativa. Quando a gente passa para a voz passiva, já há uma mudança aí, tá? Por exemplo, o complemento ele vem na frente, ele passa a tomar o lugar do sujeito. Complemento, mais verbo auxiliar, mais verbo principal e opcionalmente o sujeito, se você quiser.
tá? Não é obrigatório, é opcionalmente. Opcionalmente, se você quiser colocar o sujeito. Então, vamos exemplificar isso daqui na prática. Vamos ver como é que isso aqui ficaria se a gente passasse para a prática. Vamos lá? Pronto, eu vou pegar duas orações aqui. Vou pegar a primeira oração aqui que diz o seguinte. O menino encontrou um cachorro, tá? O menino encontrou um cachorro. Então, aqui a gente tem, vamos lá. A gente tem aqui sujeito. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. A gente tem aqui sujeito. A gente tem verbo. E a gente tem complemento. Tá? Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Pronto. Isso aqui está estruturado na voz ativa, tá? Vamos colocar aqui sujeito, verbo, complemento. Pronto, voz ativa. Agora, se eu quiser pegar essa voz ativa e passar para a voz passiva, algumas mudanças vão precisar ser realizadas. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar agora, vamos lá, o sujeito, como vocês veem aqui, o sujeito, ele passa para o final, tá? E ele troca de lugar com o complemento. O complemento, que é um cachorro, que é o objeto do verbo encontrou, vai passar para o lugar do sujeito. Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Um cachorro. Pronto. Um cachorro. O que é que vai acontecer agora, professor? Depois que eu coloco aí um cachorro, um complemento, agora vem o verbo auxiliar. Qual é esse verbo auxiliar? É o verbo ser, o verbo foi, tá? O verbo ser no passado. Aí, no caso do cachorro, foi, tá? Depois do verbo auxiliar, agora vem um verbo principal, que no caso aí é o verbo encontrar, né? Mas ele não vai vir encontrou, ele vai vir no particípio, encontrado, tá bom? Um cachorro foi encontrado. Pronto, eu acabei de mudar a estrutura e passei para a voz passiva. Vamos agora fazer novamente a análise. A gente tem aqui o sujeito, agora o complemento, verbo auxiliar e verbo principal, tá? Ó, complemento, verbo auxiliar e verbo principal. Ó, complemento aqui, verbo auxiliar aqui e verbo principal aqui. Pronto, pessoal. Então, olha a diferença. Complemento, verbo auxiliar e verbo principal. Ah, professor, mas aqui também está dizendo que tem um sujeito. O sujeito ele é opcional. Você pode colocar, se você quiser colocar o sujeito, no caso, quem foi que encontrou um cachorro, aí no caso aqui você pode colocar pelo, por, né? Por, aí quem foi que encontrou um menino, né? Aí quando a gente junta o por com o, aí vira pelo, né? Pelo menino. Pronto. E aqui temos o sujeito. Pelo menino. Por último, sujeito. Pronto, pessoal. Então, viram aí como é simples a estrutura? A gente mudou algumas coisinhas aí. Deixa eu inverter isso aqui. Bom, então, a gente mudou algumas coisinhas aí, alterou a ordem e acrescentou uma outra palavra, que é o verbo auxiliar foi. Tá? Vocês viram como é simples realizar, passar uma frase da voz ativa para a voz passiva e vice-versa?
Não é bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples, tá? Você só precisa se atentar a essa estrutura aí, beleza? Sujeito, verbo, complemento na voz ativa, voz passiva, complemento no primeiro, né, que é um cachorro, o verbo auxiliar, verbo principal e sujeito. Lembrando que quando você altera, pessoal, a voz passiva para ativa ou vice-versa, não tem nenhuma alteração no significado, tá? O significado da frase, ele permanece o mesmo, ele não muda nada, tá? Ele permanece da mesma forma, beleza? O significado é o mesmo, ele permanece o mesmo, beleza? Então é bom a gente enfatizar isso para vocês, que não tem nenhuma diferença entre falar o menino encontrou um cachorro e um cachorro foi encontrado pelo menino. Não tem nenhuma diferença. Tudo isso significa exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Não existe nenhuma diferença, beleza? Agora vamos realizar algumas atividades aqui, algumas atividades relacionadas a esse assunto. Vamos lá? Pronto. Exercício. Para esse exercício aqui, pessoal, vocês vão ter em torno de 5 minutos para responder, tá? É um exercício referente à estrutura da voz ativa e da voz passiva. Vou dar mais ou menos aí 5 minutos para vocês responderem. Aí em casa, se vocês quiserem, não conseguirem fazer nesses 5 minutos, vocês podem pausar o vídeo e tentar responder, tá? Mas eu queria que vocês tentassem responder baseado nisso aí que nós vimos agora, beleza? Então, ó, primeiro, analise as sentenças abaixo e mude para outra voz. Então, se a oração aqui estiver na voz ativa, você vai mudar para a voz passiva. Se estiver na voz passiva, você vai mudar para a voz ativa. Beleza? Pronto, pessoal. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sentenças para vocês aí mudarem a voz, a estrutura da voz, tá? Eu não vou dizer se está na voz ativa ou se está na voz passiva, tá?
vocês vão analisar as orações, as sentenças, tá? E depois de analisarem as sentenças, vocês vão realizar a mudança, tá? Vocês vão mudar aí de ativo para passivo, ou então de passivo para ativo, tá bom? Então eu vou dar aí para vocês mais ou menos 3 minutos para vocês realizarem essa atividade e em seguida eu vou corrigi-la com vocês, tá? Vejam que não está difícil, muito pelo contrário, está bem fácil, tá? Vocês só precisam mesmo analisar aí cada alternativa com cuidado, encontrar os elementos em cada oração e realizar essa inversão. Então, vocês têm aí 3 minutinhos para realizarem essa atividade. Em seguida, eu volto aqui para corrigir com vocês, tá bom? Prestem atenção na estrutura aqui presente. Beleza? Prestem atenção nessa estrutura aqui, tá? Na hora de realizarem a atividade. Ok, pessoal? E aí? Vamos lá? Muito bom. 5 minutinhos, perdão. Vamos lá, pessoal. Então, realizar agora a correção. Beleza? Bom, letra A. João comprou o carro. João comprou o carro. Então, aí está na voz ativa. Beleza? Vamos lá, como é que vai ficar? A gente vai pegar aqui, João comprou o carro, vamos mudar agora a estrutura. Beleza? João comprou o carro, vai mudar e vai ficar, o carro foi comprado por João. Então, realizamos aqui a mudança na estrutura da oração. Tá? E ao realizarmos essa mudança, nós passamos para a voz passiva. Beleza? O carro, ele passa a ser sujeito, tá? E o sujeito, ele passa a ser o complemento. Tá bom? Segundo, meus amigos viram um sapo. Também está na voz ativa. Para passarmos para a voz passiva, pegamos o complemento, um sapo, tá? Foi visto pelos meus amigos, tá? Um sapo foi visto pelos meus amigos. Letra C. As meninas foram encontradas por Marcos, tá? Aí, nesse caso aí, já está na voz passiva. A gente percebe porque tem foram aqui e tem aqui, ó, encontradas, que é o particípio.
Então, nesse caso aqui, o sujeito é Marcos. Marcos que a encontrou. Então, vai ficar Marcos encontrou as meninas. Tá? O sujeito ele vai tomar a posição dele. Beleza? Letra D. O vídeo será visto por milhares de pessoas. Nesse caso aí também, pessoal, está na voz passiva. O vídeo será visto, voz passiva e no futuro. Então, para a gente passar aí para a voz ativa, a gente vai ter que encontrar o verdadeiro sujeito, que é milhares de pessoas, tá? E também trocar aqui com o vídeo. Então, vai ficar milhares de pessoas verão o vídeo, tá? Milhares de pessoas verão o vídeo. Beleza? Letra E. O presidente assinará uma nova lei. Aqui está na voz ativa, tá? O presidente assinará uma nova lei. Para passarmos para a voz passiva, precisamos fazer uma minúscula alteraçãozinha aqui na frase, tá bom? Aí, nesse caso, o presidente assinará uma nova lei, passa a ser uma nova lei, será assinada pelo presidente. Percebam, pessoal, que aqui a oração está no futuro, tá? Então, o verbo foi não vai ficar foi, ele vai ser será, tá bom? Dependendo do tempo da oração, o verbo auxiliar, que é esse verbo aqui, ó, esse aqui, ó, verbo auxiliar, foi, ele vai mudar. Aqui está no passado, ó, o menino encontrou um cachorro. Então, o verbo foi, ele também tem que estar, o verbo ser, perdão, ele também tem que vir no passado. Um cachorro foi encontrado pelo menino, tá? Aí, se digamos que aqui está no futuro, o menino encontrará um cachorro. Então, aqui, ó, um cachorro será encontrado pelo menino, entendeu? Então, o verbo auxiliar, ele vai mudar dependendo do tempo da frase. Nesse caso aqui também, ó, o verbo está no futuro. Assinará, ou seja, não assinou ainda. Então, uma nova lei será assinada pelo presidente. Se eu colocar aqui, uma nova lei foi assinada, não, está errado. Por que está errado? Porque aqui está no futuro, ó, assinará. Não assinou ainda. E aqui eu estou agindo como se ele já tivesse assinado. Então, uma nova lei foi assinada pelo presidente. Aí, uma nova lei será assinada pelo presidente. Tá bom? Letra F. A escola comprou novos computadores. A escola comprou novos computadores. Aí também está no passado. Voz ativa. Então, o que é que vai acontecer? Novos computadores foram comprados pela escola. Tá bom? Novos computadores foram comprados pela escola. Letra G. Ele deveria ajudar seu irmão. A gente já tem aqui uma locução verbal. Deveria ajudar. O que é que vai acontecer, professor? É possível realizar passivar a oração desse jeito quando ela está com outro verbo? Sim, é possível. Seu irmão deveria ser ajudado por ele. Tá? Vejam que aqui a gente vai colocar o verbo auxiliar aqui, ó, no meio. Seu irmão deveria ser ajudado por ele. A mesma coisa se fosse, poderia ser ajudado com ele, tá? Deveria ser ajudado por ele. Bom? Então, deveria ser ajudado por ele. E agora a letra H. Na letra H, pessoal, não tem como apassivar. Por que não tem como apassivar? Porque ela tem um verbo intransitivo. O verbo viver é um verbo intransitivo. Significa que ele não precisa de complemento. Não tem complemento. Tá? E uma das características, um dos elementos necessários para formar a voz passiva é justamente ter um complemento. Ó. Senão, como é que você vai apassivar essa oração se não tem complemento? Então, aqui a gente vê, ó, não tem complemento. Então, nesse caso aqui, está na voz ativa, mas é impossível passar para a voz passiva, porque não tem complemento, tá?
a voz passiva só pode ser realizada quando o verbo for transitivo, ou seja, quando ele tiver um complemento. Se ele não tiver complemento, como é que você vai mudar para a voz passiva? Não tem como. É impossível, tá? É impossível. Não tem como passar para a voz passiva, beleza? Se não tiver o complemento. Tá bom, pessoal? Já vejo. Pronto. Ok, pessoal? Então, a voz passiva, ela só pode ser realizada quando o verbo for transitivo. Se o verbo for intransitivo, ela não pode ser realizada. Tá bom? Então, na próxima aula a gente fala mais sobre isso. Vou explicar mais um pouco para vocês sobre essa questão da voz passiva, da voz ativa, da verbo transitiva. A gente vai finalizar esse assunto falando sobre a voz reflexiva, tá bom? Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula na semana que vem, beleza? Próxima aula de gramática, né? Porque amanhã a gente tem aula de produção textual. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Class Zero. Perdoem pelas pausas aí, eu tive que pausar aqui, porque estamos dando aula aqui na sala, então às vezes não precisa pausar para conversar com os alunos, tá? Então, perdoem aí pelas pausas repentinas, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal.